Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. Eu começo essa edição falando de um laboratório chinês que disse que testou com sucesso uma vacina experimental contra a Covid-19 em um grupo de macacos. Os resultados ainda devem ser validados pela comunidade científica. É possível que uma vacina eficiente contra a doença demore mais de um ano para ser produzida. Um laboratório chinês anunciou nesta sexta-feira que uma vacina experimental protegeu amplamente um grupo de macacos contra o novo coronavírus pela primeira vez. Com patógenos inertes do vírus que causa a Covid-19, a vacina foi ministrada em 8 macacos rezos, que depois foram contaminados artificialmente de acordo com o estudo. O laboratório Sinovac Biotech afirmou que os 4 macacos que receberam a vacina em alta dose não tinham vestígios do vírus nos pulmões 7 dias após a contaminação. Outros 4 macacos que também receberam a mesma vacina, mas em doses mais baixas, apresentaram maior carga viral, mas conseguiram resistir à doença. Os resultados ainda devem ser validados pela comunidade científica, que ao redor do mundo disputa uma corrida contra o tempo para desenvolver um tratamento eficaz e uma vacina contra a Covid-19, que matou mais de 190 mil pessoas ao redor do mundo. Estima-se que uma vacina eficiente vai levar entre 12 a 18 meses para ser produzida. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que o mundo deveria ter escutado a OMS quando fez o alerta sobre o novo coronavírus no final de janeiro. Na época, a doença ainda era apenas uma epidemia. O mundo deveria ter ouvido a OMS atentamente, porque o nível mais alto de emergência foi desencadeado em 30 de janeiro, quando tivemos apenas 82 casos e nenhuma morte no resto do mundo. E cada país poderia ter desencadeado todas as suas medidas de saúde pública possíveis. O dirigente disse que a OMS não tem autoridade para obrigar os países a seguir suas recomendações. O chefe também reforçou que vai garantir a continuidade dessas recomendações baseadas em ciência e evidências e que não cabe aos países segui-las ou não. Agora, olha que bacana, um ciclista italiano ajuda os moradores da comunidade em que mora fazendo as entregas dos medicamentos. Todos estão confinados em suas casas por conta da pandemia de coronavírus. Ele pedala mais de 10 quilômetros por dia para praticar a boa ação. David Martinelli pedala mais de 10 quilômetros por dia para entregar remédios para idosos e outras pessoas do grupo de risco que moram em uma cidade isolada, com pouco mais de 1.000 habitantes no norte do país. O atleta usa um grupo nas redes sociais para encontrar pedidos de ajuda. Depois de traçar uma rota, o ciclista faz 2 viagens diárias até a cidade mais próxima e com mais infraestrutura, para buscar encomendas e entregar para quem não pode sair de casa durante a pandemia de coronavírus. Para encerrar essa edição, o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, está fazendo testes com anticoagulantes em pacientes contaminados pela Covid-19. O principal alvo são as pessoas em estágio avançado da doença. E os resultados têm sido bastante otimistas. De 27 pessoas testadas, nenhuma morreu. Olha que boa notícia. E o trabalho já foi publicado em um jornal britânico. Vamos conferir na reportagem. Heparina sódica. Essa é a mais nova esperança no tratamento contra o novo coronavírus. O medicamento é um anticoagulante e está sendo testado em pacientes de Covid-19 em estado grave. A pesquisa está sendo feita pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O trabalho, chefiado pela médica e professora de patologia da USP, Eunara Negri, já teve reconhecimento internacional. O conceituado British Medical Journal publicou um artigo sobre os bons resultados obtidos. O médico Daniel Deizelan, que faz parte da equipe de pesquisadores, concedeu entrevista à nossa reportagem e contou detalhes do trabalho. Assim que começou a epidemia, a doutora Eunara, que é a líder dessa pesquisa, viu numa paciente nossa, internada na UTI, em insuficiência respiratória por coronavírus, um fenômeno trombótico no pé. Ao mesmo tempo, ela, que é do Departamento de Patologia da USP, começou a ver casos de autópsia, junto com a professora Marisa Donikoff e o professor Paulo Saldiva. E discutindo esses casos com eles, ela notou
a presença de múltiplos pequenos trombos entupindo a circulação de diversos órgãos. Certamente no pulmão, como foi mostrado por outras equipes ao redor do mundo, equipes americanas, equipe chinesa, e também em outros órgãos, no rim, na pele, em outros lugares, que explica que essa doença é uma doença que causa um fenômeno de hipercoagulação, ou seja, o sangue começa a coagular onde não deve, tá? E isto faz microtrombos que impedem o funcionamento dos órgãos, seja o rim, seja o pulmão e assim por diante. O ponto de partida para a realização da pesquisa foi a descoberta de trombose nos pulmões de pacientes que morreram por causa da Covid-19. E o anticoagulante é o medicamento mais indicado para esse tipo de caso. Quando o vírus ataca as células, ele causa uma inflamação generalizada. Essa reação faz com que coagulações se formem nos vasos sanguíneos do pulmão, impedindo a circulação do sangue e a oxigenação do órgão. Por isso, os pacientes sentem falta de ar. Uma das características que todo mundo está vendo é se a saturação de oxigênio no dedo cai abaixo de 93. Ou seja, se o nível de oxigênio no sangue está caindo. Tá certo? Isso acontece nesta fase, vamos chamar mais tardia, depois do 5º a 7º dia de infecção. E nessa hora muda o quadro. A gente sabe que nessa hora o corpo está fazendo uma reação inflamatória muito intensa, aquilo que a gente chama de tempestade de citocinas, e junto com isso aparece esse fenômeno da queda de oxigenação, que foi atribuído como uma pneumonia causada pelo vírus, mas a nossa ideia é de que isto não é uma pneumonia só. Isto tem um fenômeno de trombose na circulação pulmonar. O tratamento é indicado para 2 tipos de pacientes: aqueles que estão com grande dificuldade para respirar, mas ainda não foram entubados, e os que já estão dependentes da ventilação mecânica para respirar. A gente utilizou, como eu te disse, em pacientes com score de gravidade da Organização Mundial de Saúde de 4 para cima e teve uma melhora significativa. Se eu disser para você que a gente tem que usar isto precocemente, porque a gente vai evitar a progressão da doença, eu não tenho essa informação, isso está errado, tá? Mas a gente sabe que quando o paciente tem sinais de queda de oxigenação, quando ele tem sinais no sangue de que estão ocorrendo fenômenos trombóticos, isso é feito por um exame que se chama dímero D, o uso da heparina melhorou a troca gasosa nessa população. De acordo com o artigo publicado, 27 pacientes fizeram o teste e nenhum morreu. Além dessa eficiência, o tratamento tem outra vantagem: o baixo custo. O anticoagulante é barato, o que vai facilitar o acesso da população. O medicamento, inclusive, já faz parte da relação do SUS e também está disponível na rede particular de convênios médicos. Mesmo assim, o médico faz um alerta: os pacientes nunca devem se medicar sem a orientação de um profissional. Esta é uma medicação de risco. Se você usar de forma inadequada, se você usar sem controle, a crítica que pode ser feita é que esta é uma medicação que aumenta a chance de você ter sangramento. Então, isso não deve ser feito sem supervisão médica em hipótese nenhuma. E nem tem nenhuma indicação de fazer preventivamente. Isso é para ser usado em quem está efetivamente doente com o quadro e principalmente naqueles pacientes que já estão com queda dos níveis de oxigênio no sangue. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. Fique em casa e a gente se vê na segunda. Até mais.